Bom dia, pessoal. É com muita alegria que estou aqui, tá certo? Mais uma vez, para iniciarmos este ano letivo com muita dedicação e amor. Que venhamos ter um ano abençoado na graça de Deus e que vocês tenham bastante aprendizado. Nossa primeira aula de matemática, na professor Fabiano Soares. Iremos hoje trabalhar a respeito das operações matemáticas básicas, né? Vocês todos são os conhecedores desses símbolozinho que tem aqui, né? Esse símbolozinho azul, vermelho, amarelo, verde e laranja, né? São as operações básicas, tá? Adição, subtração, multiplicação, divisão e o outro sinal é da igualdade. Então iremos trabalhar cada uma, tá certo? Nessa nossa videoaula. Espero que todos fiquem atentos, ouçam bastante com atenção. Veja e reveja o vídeo se precisar, tá certo? Que com certeza gerará um grande aprendizado na vida de vocês, tá? Então vamos dar continuidade falando de cada operação básica que nós já demos aqui já a introdução, já, né, falamos. Então vamos dar continuidade. Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos, as operações matemáticas, vendo aí a adição. O que é a adição? A adição é algo que nos traz a noção de acrescentar, né, de somar, tá certo? Adicionar aparece muitas vezes em receitas, tá certo? De bolos, de coisas de culinária, aparece muito em receitas culinárias essa palavra adicionar, que tudo tem a ver com acrescentar, né, com que vem da adição, tá? E muito conhecido entre as pessoas como a soma, né? Então essa operação ela também, né, tem uma forma de ser resolvida matematicamente, um cálculo que é muito prático em nosso dia a dia. No exemplo aí que nós estamos vendo, tem 2,80 mais 1,80 mais 28,90. Tudo isso é igual a 33,50. É onde cada número tem a sua representação, né? Tem a sua nomenclatura. No caso aí o 2,80, o 1,80 e o 28,90 são as parcelas, né, dessa operação. E o 33,50 é a soma, né? Por isso que essa operação às vezes é conhecida como soma. Também vale destacar aqui os símbolos, simbolicamente, né? Que representa a adição é essa cruzinha, né? Tipo uma cruzinha aí. Isso é o sinal de adicionar, tá certo? Também tem um exemplo aí nesse quadrinho como a gente faria esta operação de uma forma bem prática, tá certo? Então você coloca somente aí vírgula abaixo de vírgula e soma cada número aí, tá certo? Que o resultado será certo, tá certo? Lembrando que a cada 10 unidades, né, a gente eleva o número que passa. No caso aí, 0 mais 0 mais 0 é 0, mais aí 8 mais 8, 16, mais 9 dá 25, então você eleva o 2 e bota só o 5. Aí já você já soma tudo aí, né? 2 mais 1, que dá 3, mais 8, que dá 11, mais 2 que foi lá dá 3. Esse 1 também vai lá para aquele 2, e 1 adicionado mais 2 dá 3, então dá esse resultado aí, certo? Então essa operação é bem básica, bem prática, e a dica é botar sempre vírgula abaixo de vírgula.
Vamos falar agora de outra operação matemática, que é a subtração. Subtração nos remete uma noção de subtrair, né, de tirar, de diminuir. Isso aqui é subtração. Tá? Então a subtração é nada mais, nada menos do que você tirar, tá, uma quantidade de outra. Aí representada nós temos 2,50 menos, né, 5,12. Isso dá igual a 7,38, onde os números 12,50 é o minuendo, 5,12 é o subtraendo e 7,38 resto ou a diferença. Nesse quadrinho aí abaixo temos representado a operaçãozinha feita, né? Uma contazinha, como a gente diz, uma contazinha armada e resolvida. Então é o mesmo, tá certo? É o mesmo critério que a gente usa para resolver a subtração, é o da adição, tá certo? Vírgula abaixo de vírgula, e fica muito mais fácil de resolver. No caso aí nós resolvemos pelo método de pedir emprestado, tá? Como aí 0 não dá para subtrair 2 de 0, então eu peço uma dezena emprestada à casa mais próxima, que é o 5. Então o 5 passa a ser 4 e essa dezena fica 10, né? Ali no lugar daquele 0. Então agora dá muito bem, porque se eu retirando 2 de 10, vai ficar 8. Então ali 4 é sem problema, dá para subtrair 1 de 4, que fica 3. Aí já nesse outro número não dá para subtrair 5 de 2, mas eu posso pedir emprestado, né, a casa que está na frente. Uma dezena, no caso vai ficar o 2, vai ficar o 12, e aquele 1 lá que eu pedi a dezena emprestado vai ficar 0. Então 12 menos 5 dá 7. O 0, como não tem nenhum para subtrair, faz só baixar. Então fica 0,07,38. É o resultado dessa operaçãozinha matemática. Temos também a multiplicação, tá? Onde nós temos uma representação aí, representado por a letra X, o sinal de multiplicação, tá? E temos aí os números representando a multiplicação, tá? Tenho 2.654 vezes 23, que dá como resultado 61.042. Esses números também têm um nomezinho que a gente chama, a nomenclatura desses nomes, tá? O 2.654 é o multiplicando, é o que está sendo multiplicado, e o 23 é o multiplicador, é o que está multiplicando o outro, tá? O multiplicador, ele é o que multiplica multiplicando. E o resultado, né, o 61.042 é o produto total, tá certo? Dessa continha. Temos também a representação no quadro aí dessa conta, tá certo? Aí representado por o X. É muito fácil, prático, tá certo? Começamos a resolver da direita para a esquerda, lembrando que quando se tem mais de um número a gente anda uma casa da direita para a esquerda. Você vê que aí eu resolvi primeiro a do 3, né? 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 2. Coloquei os respectivos resultados aí embaixo. Depois também resolvi a do 2. Para começar do 2, eu
pulei uma casinha, não comecei debaixo do 2 aí, mas sim debaixo do 6, porque se é 2 números, se tivesse outro número, já pularia outra casinha. Então, conforme quantos números for, você vai deixando uma casinha em branco, tá certo? Aí, depois de se multiplicar os dois algarismos que tem aí, se fazemos uma adiçãozinha com o resultado que encontramos e temos aí o produto final desta multiplicação. O último conteúdo estudado, a última operação é a divisão, tá certo? Divisão, como o próprio nome já nos diz, é uma operação de dividir, tá? Dividir algo. Ela é representada durante o nosso dia em tudo que nós fazemos, tá? Como na divisão de um bolo em pedaços, isso é divisão, dividir. Fatiar um pão, tá fazendo-se uma divisão, tá certo? O caderno, como nós compramos, ele vem várias matérias, isso é uma divisão, o caderno está dividido em blocos de matérias. Tem vários exemplos que nós fazemos, divisões. Então, é bem prático e bem representado no nosso cotidiano. Tá? É uma operação que não é muito difícil, como eu já disse, é prática do dia a dia, tá? Mas ela tem uma representação matemática, uma forma de se resolver. Temos aí uma divisão representada por os números 120 dividido por 4, que tem como resultado 30. Os dois pontos representam a divisão. Ela também pode vir sendo representada por uma barrazinha inclinada, tá? Por uma fração. A fração também é uma divisão. Também, quando nós vimos a palavra razão, também é uma divisão. Então, é uma operação bastante com bastantes exemplos e de cálculos, tá? Isso é cobrado bastante em matemática. Também os números têm as suas nomenclaturas, cada número traz o seu nomezinho, tá? Então aí o 120 ele é o dividendo, o 4 é o divisor, né? Ele que está dividindo o 120, e o 30 é o quociente. Também tem algumas divisões que não são exatas, ela traz o resto. No caso aí é o zero, por isso que eu não botei, mas pode ter sobra em uma divisão, tá? Pode não ser exata. Aí é uma divisãozinha exata, por isso que eu não botei que tem o resto, mas ela pode trazer um quarto número, quando sobra lá entre o parênteses lá no final, ele é chamado de resto, né? O que sobrou. Nessa divisão aí representado matematicamente aí uma contazinha prática de se fazer no dia a dia, é onde a gente pega o 120 e divide ele por 4. Se começa a divisão sempre aí da esquerda para a direita, tá? No caso aí eu vou começar com 1, mas o 1 não dá para se dividir assim de imediato por 4, né? Porque precisa se acrescentar algo. Então eu vou pegar o 1 e o 2, que aí me forma o 12. Então 12 dá muito bem para ser dividido por o 4. Então 12 dividido por o 4 tem como resultado 3, né? E 3 vezes 4 é igual a 12. E 12 tirando 12 fica 0. Então é uma divisão exata. 12 dividido por 4 me dá como resultado 3 e resta 0. Uma divisãozinha exata. E sobra me ainda o 0 lá em cima. O que é que eu faço com esse 0? Ele baixa para o resultado que eu encontrei
E como ele baixou, ele é obrigado a ser dividido de novo. Então 0 dividido por 4 dá exatamente 0. 0 vezes 4 é exatamente o 0 que está aí dentro do parentezinho. Então essa divisão é uma divisão exata. Não sobrou, né, o resto, não teve aí resto. Tá? É 0 aí no lugar do resto. Então é uma contazinha bem fácil, tá? Vou postar as atividades de vocês no grupo do WhatsApp. Já desejo uma boa atividade para todos, um bom dia. Que Deus abençoe cada um.